Boa tarde a todos. É com muita satisfação que estamos aqui comemorando os 25 anos do nosso escritório Rod Martins Sociedade de Advogados. Ao longo de 2 décadas e meia, acompanhamos muitas modificações na legislação ambiental, nas práticas de sustentabilidade e tem muita coisa que aconteceu até agora. Na nossa trajetória do escritório, ela se confunde com essa evolução do direito ambiental, né? A gente diz que o direito ambiental começou a pegar para valer depois da Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais de fevereiro de 98. E como a gente sabe, no Brasil, toda lei ela tem um delay, né? Ela demora um tempo para ela pegar, né? Que é para a lei colar. Então, quando a gente abre o escritório especializado na matéria, a gente pensou, essa lei vai fazer todo o conjunto de outras normas funcionarem. Por quê? Porque ela faz uma responsabilização em cadeia e ela chega até a última pessoa. E isso é o que o sistema veio mostrar para a gente, né? A lei, de fato, ela pegou, isso gerou um mercado bastante grande de consultorias ambientais, né? Gerou um mercado muito interessante também para quem produz produtos sustentáveis, impactou o mercado, enfim. Tem bastante coisa que aconteceu nessa trajetória. E para a gente tratar disso nesse momento, a gente tem 3 convidados especiais, amigos, pessoas queridas, pessoas que a gente já conhece há algum tempo. Está aqui do meu lado esquerdo o doutor Alexandre Valtric Ratz. Ele é advogado, especialista em direito ambiental, doutor em ciência jurídica, já foi presidente do IMA, também presidente da Fátima, aliás, ele é o responsável por mudar o nome da Fátima para IMA, e atualmente está como secretário de Meio Ambiente de Florianópolis. Já foi presidente também da Foran, enfim, já assumiu bastante cargos, é professor, também já estou na advocacia e vai estar aqui com a gente falando um pouco, porque também é nosso contemporâneo, né? O nosso convidado ao meu lado direito é o Francisco Caruso Júnior, que é doutor em ciências, com 2 pós-doutorados em geologia e engenharia de produção, e diretor executivo na Caruso, na CIA Caruso e a Gis Caruso, 3 empresas. Caruso, seja bem-vindo, você é um querido, foi uma das pessoas que eu conheci assim que eu saí do órgão ambiental, meu escritório ainda estava engatinhando, e tem um homem moreno e diz assim, eu preciso muito falar com você, com aquela voz grave, assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? O que é isso? Que menino é esse? Então foi uma satisfação e foi uma parceria Muitos anos, né? de muitos anos e que perdurou. E temos aqui o Emerilson Gil Emerim, que é biólogo, mestre em gestão de qualidade ambiental pela UFSC, MBA em administração pela FGV e diretor técnico da Ambeis Consultoria. É aquele amigo que eu ligo para reclamar, para desabafar, fazer terapia ambiental, né? Puxa, como é que aconteceu isso? Aí ele liga também, faz aquela terapia ambiental, é parceiro. A gente comemora e chora junto as aventuras e desventuras, né? E também permite a gente ter aquelas conversas românticas, né? Se fosse assim, se fizessem assim, por que não fazem isso, né? Então é um parceiro também de ativismo ambiental, tentando melhorar a nossa cidade, melhorar o nosso estado e nosso país. Eu quero dar o bem-vindo a todos vocês que são profissionais aí queridos e que já temos uma trajetória aí mais ou menos parecida, né? De 30 a 20 anos todo mundo. Então acho que estamos aqui entre amigos e companheiros de jornada. Eu tenho alguns temas para a gente tratar, a gente vai até mais ou menos 15h30 e alguns temas que eu acho que interessa aí para o nosso público. O primeiro que eu queria é que a gente pudesse agora ter um pouco de sessão nostalgia e queria ouvir um pouco de vocês, que é como era o direito ambiental há 25 anos, como é que eram as regras ambientais há 25 anos, se vocês conseguirem lembrar. Queria começar aqui pelo Emerilson, passando pelo Alexandre, depois pelo Caruso. Queria que vocês pudessem fazer uma sessão nostalgia aí. Que bom, obrigado pelo convite, né? Vim aqui com o Caruso, o doutor Alexandre. É muito importante essa nossa interação e nessa nostalgia que a gente pode trazer. Bom, a minha turma na universidade foi a primeira que efetivamente foi para o setor privado. Até então a gente era 25, 30 anos atrás, a gente era formado para ser ou docente ou pesquisador universitário, né? Biólogos, oceanógrafos, e aquela turma foi a primeira aí do setor privado, naquela época, inclusive, a gente era criticado, né? Porque
a minha área das ciências naturais tem sempre aquele romantismo ligado ao meio ambiente, né? Que às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Mas naquela época isso era muito ativo, né? Então, você vai trabalhar com os empreendedores, como se o empreendedor fosse assim um monstro degradador, O né? mal. Então a gente percebe que essa evolução, né, ao longo dos tempos, né, a legislação ambiental tenta mudar um pouco isso, né, e ao longo desses 25 anos a gente já viu muita coisa. Eu acho que uma grande crítica que eu faço, né, principalmente na legislação ambiental brasileira, é que ela muda as regras do jogo no meio do caminho, né? Então você eh, vai para, sempre digo, né, a gente saiu para abrir as fronteiras da floresta amazônica, né, e em determinado momento de explorador você virou bandido, por exemplo, né? Então, quando entra código florestal, depois vem aquela questão dos 80% de reserva legal, né? Você vê em qual país do mundo em que alguém vai chegar e dizer que a tua propriedade que 80% não pode usar de um dia para o outro, né? Então a gente vem percebendo essas mudanças e eu acho que o que é mais importante é a mudança do olhar do setor produtivo, né? O setor produtivo, antigamente, ele olhava o recurso natural como um mero recurso. Hoje ele já olha o recurso natural com respeito e sabe que a manutenção e a conservação daquilo depende também, né, o seu sucesso econômico, empresarial, o seu desenvolvimento socioeconômico. Então, acho que o que a gente mais percebe ao longo desses anos é a preparação dos profissionais na área de meio ambiente. A gente saiu da academia para, né, o setor produtivo por um curto período de tempo, digamos, de 25, 30 anos, né? E também essa visão do empresário e hoje, principalmente, essa questão da imagem da empresa, né? A imagem que está muito voltada a essa questão de respeito aos recursos naturais. Não aquela romantização, mas você passar para o teu público que você tem um compromisso socioambiental, seja qualquer que seja a sua atividade. Então, Alexandre, como é que você vê esse início do direito ambiental, como é que foi esse sentido? O Eneril se sentiu meio traidor na época. E você como é que se sentiu aí, né, nesses primórdios, entrando no direito ambiental? Bom, obrigado, obrigado pelo convite. Já antecipo aqui os parabéns pelo aniversário do escritório, que é uma casa, né, de direito que faz a diferença. Eu sou da época que o direito ambiental não se discutia na universidade, não era disciplina, GTU, eu não estudei direito ambiental na faculdade, acho que nem no direito público a gente estudava isso. Era um pouquinho ali, o artigo da Constituição que fala sobre a questão ambiental, mas tirando isso a gente não estudava, né? Eram poucos livros, poucas obras. E como ele escolheu, a gente estava numa discussão aí de meio ambiente com modelo econômico, né? O que eu posso tirar dele, porque ele é um ativo para produção econômica. De lá para cá, o que a gente percebe é que se inverteu muito rapidamente, né? Nós estamos falando aí de uma geração e meia, e a lógica de a gente entender que a questão ambiental, a questão da natureza é importante para a vida antes de qualquer coisa. E sem isso, mas não adianta a gente discutir economia se a gente não vai ter vida para que possa usufruir dos benefícios. Então, a gente teve que fazer as adequações. O Brasil passou por um período ali no começo dos anos 90 que nada se podia fazer, porque a gente tinha muito receio do que poderia acontecer. A gente passou por uma COP, né, por uma Rio 92 aqui, onde essa roupagem de sustentabilidade e que era desenvolvimento sustentável, a pegada ambiental ela surge no país, e aí, né, aquele hiato, é isso que a gente parou um pouquinho e autorizar as coisas, até que a gente pudesse chegar o espaço dentro que nós estamos hoje. A gente entende a questão ambiental como importante para as tomadas de decisões, né? O poder público puxou isso muito para ele, né? Já que a gente entregou a tutela da gestão ambiental para o Estado. E agora é fazer as adequações que têm que ser feitas, né? Questão de um arcabouço jurídico gigante, todo mundo legisla sobre matérias ambientais do Brasil, às vezes conflito de normas, às vezes conflito de interesses, às vezes conflito de entes, e a gente tem que fazer as adequações. Já foi muito pior? Já foi muito pior, né? A gente percebeu, inclusive, onde é que os erros foram cometidos e está se tentando ajustar. Mas acho que a gente caminha para uma nova fase, uma lei de licenciamento, hoje a questão das competências dos órgãos ambientais já bem definidas, ou pelo menos, né, assim a gente entende,
E a tendência agora é a gente trazer a questão ambiental para sair da tomada de decisões. Eu gosto sempre de brincar, às vezes as pessoas só escreveram o trabalho de ler os livrinhos, né? Às vezes a gente evita, até por desconhecimento, né, Carlos? Tá escrito lá, né? Pega lá o Código Florestal, todo mundo. O Código de 2012 tem lá, bem no início dele, que compatibilização do agro, da indústria com a questão ambiental. Está escrito, né? Se vê qual é a importância dessas atividades econômicas com a compatibilização ambiental. Então, também é chegada a hora de parar com isso aí de um inimigo ou outro. A gente tem que usar os recursos naturais porque a gente gosta de desenvolver a economia, porque é ela que vai fazer a diminuição dos problemas sociais que a gente tem. Então, acho que esse é o momento que nós estamos vivendo. A saudade lá do meio ambiente de trás, talvez não, acho que Sem saudade. daqui para frente é um desafio muito, muito bacana. Sem saudade. Vamos torcer. Sem saudade. E Caruso, conta porque você tem uma história, né? Você já foi minerador, né? Numa época que tinha pouco geólogo, também você era bastante requisitado. Sim. Como é que foi para você sentir, como é que é a tua sensação de 25 anos atrás e como está hoje? Qual é a sensação que você tem olhando para trás? Bem, para parabenizar primeiro o teu escritório, né? 25 anos de luta, né? A gente aprendeu muito, né? Comecei praticamente junto com a Merilson e depois conheci o Valtir quando era presidente do IMA. E tem sido um aprendizado ao longo desse tempo todo, né? Eu realmente era totalmente leigo no assunto de direito, mais ainda no direito ambiental, né? Antes de começar a empreender, ter a empresa, eu trabalhava no DNPM como geólogo, né? Então eu entendia muito de mineração, mas sempre me ative muito a parte técnica, né? Depois fiz meu doutorado, voltei, fui dar aula no curso de oceanografia da Univale e continuei sempre com a parte muito técnica. Então, quando eu entrei para a vida privada e com a empresa e tudo, eu acho que eu sofri muito, porque eu passei boa parte do meu tempo assim, usando meu tempo para a parte técnica, não a parte legal, jurídica das coisas. E isso aí talvez eu tenha sofrido bastante, né? Mas eu aprendi, principalmente contigo, né? Contigo, o teu escritório, e que só quem faz, só quem está nesse meio é que sabe como é duro, né? Então, nós temos uma trajetória longa aí, e esse pessoal que está começando agora, que tem escritório há pouco tempo de consultoria ambiental, eles não imaginam o que nós já passamos aí, né? Aqui no estado, em outros estados também, a nível federal, a nível estadual, né? Mas eu acho que isso tudo faz parte de um aprendizado de vida, né? Eu acho que hoje nós estamos bem, família constituída e estamos numa fase assim mais serena na nossa vida, né? Então a gente trabalha com mais amor até do que a gente trabalhava antes, antes era muito mais necessidade, né? Mas hoje eu acho que a gente trabalha mais visando o retorno que nosso trabalho dá para a comunidade. Esse é o que nos move no dia a dia, é esse prazer. Porque nessa fase da vida tu não vai levar nada daqui, né? Tanto com a Merilson como eu, a gente continua usando o mar como nossa terapia, né? Surfando, velejando, nosso joguinho de futebol, acompanhando o Flamengo, coisa e tal. Sofrendo, tendo mais alegria nos últimos anos, né? Mas hoje em dia a gente exerce a nossa profissão mais por prazer, pela resposta que nos dá, assim, do bem que a gente está fazendo. Deixar um legado, né? Deixar um legado e, assim, aprovar um empreendimento, como o Valtir diz, né? Quando você aprova um empreendimento, atrás do empreendimento tem centenas de empregos, tem milhões de impostos, tem de oportunidade de vida para N pessoas. Então isso aí lá no fundo nos dá uma alegria, nos dá um prazer, né? Que só quem é desse ramo que entende um pouco o que isso nos traz de benefício. E tem uma coisa interessante, né? Sustentabilidade, né? Todos vocês, quando estão envolvidos em empreendimentos licenciados, com programas ambientais, com medidas mitigatórias, medidas compensatórias, medidas corretivas, é diferente do que esse modo de produzir que não tem esses cuidados, né? Então teve alguém pensando o pior cenário, né? Porque é isso, né? Que vocês fazem no pior cenário, o que pode acontecer? O que a gente pode fazer, né? Então, quando vocês se debruçam sobre isso, entregam isso para a sociedade, né? E isso é uma coisa interessante, né? E tem uma coisa que pouca gente fala, mas a consultoria ambiental, ela é considerada dentro do sistema como
elemento independente do proponente e independente do poder público. Ela é uma estrutura à parte que está a serviço do sistema, não está a serviço nem do Estado nem do cliente, está a serviço da sociedade para produzir informação, né? E essa informação produzida ela vai ser consumida, utilizada para chegar a uma sustentabilidade, não é uma inviabilidade, né? Isso é muito legal. Eu queria ver com vocês aí, que é a consolidação normativa. Como é que vocês veem algumas coisas que a gente teve? Eu vou dar um exemplo, vou começar agora pelo Caruso. O que você acha? A gente teve muita coisa aí nesses 25 anos. A Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que antes era complicado, né? Era a resolução do CONAMA prevendo áreas a ser conservada, mas não dizia se tinha que indenizar, o que podia nessas áreas, era uma loucura, né? Então, a gente tem a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação em 2000, a gente tem a Lei da Mata Atlântica, a gente tinha o antigo decreto da Mata Atlântica, que já era uma coisa problemática feita por decreto, né? Então, a gente tem a Lei da Mata Atlântica em 2006, a gente tem um novo Código Florestal, e que foi aprovado em 2012, né? Então, a gente tem, assim, muita coisa aconteceu no sentido de codificação. Por quê? Nós enfrentamos um problema no direito que é o cipoal jurídico, né? Eu sempre digo que a pessoa que se movimenta no direito ambiental, ele é o Tarzan, né? Ele segura no cipó e tenta atravessar, né? Que é um cipoal, e ele não sabe qual é o cipó que ele segura, é um problema. E quando vem esses marcos, eu diria que o cipó fica um pouco mais forte, né? Você sabe que pelo menos ele tem um pouco mais de calibre. Então, eu queria que tu comentasse como é que foi essa percepção dessa consolidação normativa, como é que você sentiu isso, como é que isso repercutiu no âmbito das consultorias, no âmbito do cliente? Sim. Como te falei assim, eu sempre me ative mais a parte técnica, porque eu acho que Santa Catarina é um exemplo de profissionais muito bons na área de direito ambiental, né? Como eu peço serviço para muitos estados assim, então eu vejo que tem muita gente que atua no setor, mas aqui principalmente muito forte em São Paulo, Minas Gerais, assim que eu vejo, assim que eu acompanho um pouco mais, né? Mas eu acho que o nosso pessoal, eles se preparam muito bem, né? Como você, tem outros escritórios que se prepararam muito bem. E isso deu um respaldo ao nosso trabalho, porque a gente quando se pega um empreendimento, tanto eu como o Domelilson, assim, a gente não está pensando no ruim, está pensando no bom, né? Mas o ruim está sempre atrás da gente, né? Tem sempre alguém que vai dizer, mas você não presta atenção nisso, tem uma parte de direito aqui que você deveria ter olhado um olhar diferente, né? Eu falo, bom, eu tenho alguém que faça isso por mim, né? Eu acredito que os meus parceiros que trabalham na área ambiental, de direito ambiental, eles têm isso no dia a dia, eles podem me auxiliar muito mais do que eu, dessa fase aqui, vou estudar, vou ver um empreendimento, assim, no ponto de vista legal, né? Então, eu acho que todas essas normas, toda essa normativa que veio nesses últimos anos, ele fortaleceu uma gama de profissionais na área ambiental, né? Que nos dá apoio àquilo que nós estamos fazendo no dia a dia. A nós da consultoria, a gente vai para campo para levantar o meio físico, o meio biótico, o meio socioeconômico. E no meu caso, principalmente, eu levanto muita coisa no mar, né, na área de oceanografia, né. Então a gente se preocupa em ter uma qualidade de dados, uma aquisição de dados muito forte, né, juntar esses dados e depois ter um apoio de um respaldo de um escritório de direito, de advocacia bom, para ver se tudo aquilo se enquadra nas normas legais. Então, eu acho que o que melhor teve foi essa qualidade de profissionais que nós temos aqui no estado de Santa Catarina. Talvez porque a gente tenha muitos embates também, né, cara? Tem um estado da federação com maior nível de embate. Mas isso só fortalece. Exatamente. Você tem uma frase que eu escrevi, eu lembro até hoje, né? O que não mata engorda. É mais ou menos isso, né? Eu fico preocupada quando a pessoa começa a ter frase citada. Outro dia, eu estava conversando com um procurador, outro dia, já faz tempo, com um procurador do IBAMA, ele assim, conforme a sua frase, doutora Rosa, causa ambiental a gente sabe como começa, não sabe como termina, né? Que é isso que eu falo para as pessoas, porque ela pode começar simplesinha e depois quando você vê tem um monstro engolindo, né? A causa ambiental, ela não tem esse limite muito definido no início, né? Começa com a supressão de uma vegetação que alguém não gostaria que fosse cortada. Termina com o sujeito sendo processado por algo muito distinto. Sim. Então, acho que a gente já tem aí agora quase que um livro para escrever de frases desse nosso embate aqui no Estado
nos forjou, né? Sim. De fato, eu fiz advocacia no Nordeste, é outro nível, é outra coisa. Depois eu fiquei de mal comigo, porque o cliente achou que a gente tinha superestimado o problema. E quando a gente chegou no órgão ambiental do Nordeste, eles disseram, não, é só assim, isso já está resolvido, não precisa problematizar. Eu falei, meu Deus, eu vim com a cabeça lá do sul do Brasil, com toda aquela teoria da complexidade, e chego aqui e o negócio é simples. E aí eu falei para o cliente, olha, vamos rever o contrato, né? Porque realmente não vai ter judicialização, não vai ter a problemática que eu havia imaginado. Isso é eu acho que é um elemento importante que tu trazes, né? Como o sul, e principalmente o litoral, ele tem um nível de embate e de exigência. Isso faz com que as consultorias ambientais também estejam respondendo à altura. Eu ouço de clientes do Rio de Janeiro, tá? Elogios às consultorias daqui, pela qualidade, pelo nível de minúcia, pelo cuidado. Eles dizem, não sei o que tem aí. Aí eu penso, eu sei o que tem aqui. Eu diria, né, Nível de embate, né? Eu diria até que são 2 Brasis, né? Então, assim, até o Sudeste, a gente tem um jeito de aplicar a norma, que é comum, né, que é nacional, e do Sudeste para cima a gente tem uma outra visão de aplicação da norma, né? Por isso que os trabalhos que ele realiza no Nordeste, né, alguns poderiam ser desenvolvidos com a velocidade que eles são desenvolvidos lá, principalmente no setor de geração de energia, né? Para você licenciar uma eólica lá, é isso aqui, ó. Em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nossa, é um calvário, né? Então, essa aplicação da norma, mesmo sendo a mesma norma, com 2 interpretações diferentes, né? É complexo. Exato. E, doutor Alexandre, fala um pouco assim, como é que você viu esses marcos, o nascimento desses marcos, quais deles você participou? Como é que foi sentido isso? O Brasil é clássico, né? Muito antes de se pensar em política de meio ambiente, o Brasil já tinha uma norma de política meio ambiente. O mundo ainda engateava, né? Dos anos 70, o mundo engateava, né? Principalmente ambiental, na questão ambiental. O Brasil já tinha uma política que está aí até hoje, né? Qual é o norte? Onde que a gente quer ir? Tá certo que feita lá nos anos 80, com a ideia do qual para não entregar, né? E tem viés muito do meio ambiente ainda como um patrimônio econômico do país, né? Um instituto literal que não deve ser tratado. E a gente veio caminhando, Constituição de 88, antes da Constituição, inclusive, né, o próprio Código de Defesa do Consumidor, por incrível que pareça, participa, né, da criação, com questão de inversão de ordens de prova, né, todos os instrumentos jurídicos que surgem, que depois são incorporados pelo direito ambiental. A gente tem a Lei da Ação Civil Pública, que talvez seja um dos grandes marcos, né, da história do direito ambiental brasileiro, que tutelou, de alguma maneira, a gestão pública ambiental. A própria Constituição, né? Nós fomos quem lê a Constituição, que é o artigo 225, lê que é uma verdadeira poesia, né? E por si só, talvez seja o espaço mais bonito da Constituição, porque ele faz 2 coisas. Ele transfere particular a obrigação de, junto com o poder público, cuidar do meio ambiente. Não é só isso, é cuidar para agora e para que vem depois da cabeça. Eu acho que isso é bonito. A Constituição, ela fala é um retrato de momento. O que a gente quer para o Brasil de agora, né? Agora, economia, geração de riqueza. Olha, o artigo que fala do meio ambiente, ele diz, não, cuida agora e cuida para quem vem depois de ti. E eu gosto sempre de brincar, olha, a gente tá falando, quando o pessoal fala para as gerações que vêm depois, nós somos a geração que vem depois, né? Porque a maioria aqui ficou adulto, eu pelo menos, que é adulto depois de 88. Né? Então, é aí que realmente, então a Constituição, as gerações depois, é a nossa geração. E aí vem com toda a questão da política, a lei, a criação de um sistema nacional de unidades de conservação, né? O modelo republicano brasileiro é um modelo sistêmico, não é por outro motivo que a gente tem o melhor sistema de saúde do mundo, porque cada ente sabe o que tem que fazer, no Iju que é a mesma coisa, cada ente sabe o que tem que fazer, cada um sabe cuidado que tem que ter, né, nesses espaços que devem ter uma proteção especial. Lei de crimes ambientais, que é o que tu fala assim, foi ali que começou o direito ambiental efetivo, que até então falar assim, poder punir, não tinha nenhum sentido. Recentemente a gente teve ali a 140, né, uma luta de muitos anos, a gente discutindo lá no Congresso Nacional que precisava regulamentar o que o IBAMA tinha que fazer, aqui no nosso caso a FAC não tinha que fazer, os órgãos municipais. O Código Florestal, que com todos os senões, mas a gente tem um norte, né? Sim, tem muita coisa ali para si, a gente está vendo, mas a gente tem um norte. Pelo menos a questão de conceituação, para quem é do direito,
a gente trabalha com conceito jurídico, né? A gente precisa ter um objeto jurídico para poder fazer a defesa. É diferente do técnico, né? Porque dois biólogos olham uma árvore e chamam duas estudos irmãos diferentes. O direito é a árvore, o conceito da árvore, é o que é. Então, é importante. Eu agora, o editorial de licenciamento, ou seja, lei brasileira tem bastante, norma tem bastante. Acho que a gente cometeu isso ontem, né? Que Exato. lei não acaba mais nesse país. E agora fazer as adequações tem que ser feitas. Mas melhorou muito. A gente tem um país que tem uma proteção legal, acabou sugerindo. Tem um congresso, tem o nosso poder legislativo, faz o trabalho que ele, bem ou mal, mas sempre estão produzindo aí normas. E a questão da gestão pública, né? Os órgãos ambientais também, sempre agora deixar de ser o batim feio, né? Igual umas copas. O pessoal entendeu a importância, né? Para isso, tem um licenciamento rápido, célere, com responsabilidade. Então, eu volto a dizer, eu sou muito otimista com a gestão ambiental. Ela já está em outra fase do direito, depois a gente vai ter que discutir de Estou gostando do otimismo aqui do Alexandre. mais meio ambiente, cultura de natureza, personalidade jurídica, a baleia que agora vai poder litigar, a Lagoa da Conceição. Mas isso é maluquice, não é? Mas Você falou que é que a gente está vivendo, né? Cachorro, eu gosto de fazer essa comparação. Cachorro da minha avó, eu via fora de casa e comia o que sobrava do almoço. E se fizer isso aí, tu cai lá na lei de sanção e pega lá e fez exame de reclusão. É diferente. O mundo mudou. é que essas coisas, assim, a meu sentir, é heterodoxia demais, né? Porque a gente tem um Código Civil que ele vale e ele diz quem é sujeito de direito. A Constituição, ela protege o meio ambiente, não é porque ela protege o passarinho por si só. Ela protege todo o meio ambiente em razão dos interesses humanos. Está na Constituição. Para mudar isso, tem que mudar a Constituição. O biocentrismo não está presente na Constituição Federal. Se quiserem dizer o Brasil protege a vida por qualquer ser vivo por si só, vai ter que mudar a Constituição, porque lá toda a proteção do meio ambiente é em função do ser humano, ela é antropocêntrica, né? Então, se resguarda o meio ambiente para essa geração e para as futuras, em razão do interesse do próprio homem na qualidade ambiental. Então, quando a gente tem floresta pelos serviços ambientais que presta ao homem, né? Tudo é em razão do homem. E quando vem essa discussão biocentrista, me parece que ela não tem amparo constitucional. Assim, é um desejo, tem que ganhar a gente no Congresso, tem que mudar a Constituição para vir um viés biocentrista. Mas hoje a Constituição é antropocentrista. Então, assim, esses discursos me preocupam por quê? Porque o Bobbio fala isso, é um jurista italiano, ele falava, né, que quando você vai para um dos extremos, você não garante nenhum mínimo. Então, você, por exemplo, você quer saber como é que você faz para você não multar nenhum carro que estaciona no passeio público? É simplesmente deixar como inviável a possibilidade de estacionar. A população vai acabar estacionando todo mundo no passeio, o guarda não dá conta do passeio público, todo mundo estaciona no passeio, o resultado, aquilo que era totalmente proibido, ele vira permitido porque ele não tem controle, né? Então, eu acho que essa coisa de levar para os extremos, ela não só é ruim porque todo extremo é ruim, mas é porque ela consome energia do sistema com aquilo que não interessa. O que me parece, e essa é uma preocupação que eu tenho como advogada, né? A gente ganha dinheiro por tudo que é desgraça, a gente tem que dizer a verdade, né? Mas só que o excesso de desgraça também não deixa o advogado ganhar dinheiro, né? Porque vai faltar dinheiro na economia. Então, assim, o que eu vejo o foco tem que ser no essencial. Se o sistema perde o foco no essencial e começa a ir para aquilo que não é essencial, por conta de ideologia, de preciosismo, de satisfazer o não sei o que acontece? O recurso é escasso. Se o recurso está indo para que não é essencial, o que acontece? Falta recurso para o essencial. Eu penso que, depois eu vou abrir um espaço aqui para vocês falar da LAC, eu acho que tu podias falar já, Emerilson. A LAC me parece típica visão de pensar o foco no essencial. Se a gente gasta muito tempo, vamos controlar a espécie, né? Controlar a corte de vegetação exótica, vamos controlar a poda, vamos controlar pequenas quantidades de uso do recurso natural. O sistema vai se abarrotar, vai se entupir de demanda com pouca utilidade e aquilo que é essencial. E aí, quando você tem uma marina, um porto, algo com uma relevância muito grande para licenciar, cadê a mão de obra? Está toda sendo gasta com coisas não importantes, né? Eu queria que você falasse um pouco até
dessa questão aí que está vindo aí de lá, que ainda não foi comentada, como é que você avalia essa questão da essencialidade? Tá, eu vou dividir a minha resposta em duas partes. Primeiro, vou voltar para a questão das normas, né? E o Caruso explora muito bem, o Alexandre também. É que tem norma boa e que é norma muito ruim, entendeu? Essa é a realidade hoje no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, uma lei da Mata Atlântica que demorou 15 anos para ser construída, que é uma peça excelente. Tu já viu alguma grande discussão sobre a lei da Mata Atlântica? Não, ela é muito bem projetada, ela define onde que ela deve ser conservada, como é que você deve utilizar os recursos naturais da Mata Atlântica em área urbana. Tem assim um trem verdão que fala exatamente que tipo de vegetação você pode suprimir, qual o estágio institucional, qual a importância ecológica, qual a importância econômica. 15 anos ela demorou para ser feita. Compensação hoje tem, aí eu já nem entro nem em norma, né? Tem uma resolução por ano, uma porcaria de uma resolução, a 303, horrível para nós, geólogos, geógrafos, biólogos, uma confusão de conceitos, né? Ou seja, ela se torna ruim para a área técnica, ruim para a área jurídica, porque quando uma norma ela não é específica, ela abre muito a subjetividade do conceito, ela vai, a ONG que era contra vai ter respaldo nessa mesma análise, o Ministério Público outro respaldo, a área técnica do órgão ambiental outro, o consultor outro, porque como ela é muito mal feita, ela vai dar margem a várias interpretações. Para nós, da área técnica, antes de ter empresa, eu fui perito judicial, ainda sou perito judicial. E na perícia judicial, me aproximei muito dos colegas advogados. Então, a gente aprende muita coisa com os advogados. E que a gente aprendeu, assim, aquela norma bem escrita, ela evita subjetividades, né? Vou dizer, a gente, por exemplo, tinha um Código Florestal que era mais ou menos, quando veio o novo Código Florestal, ele veio muito bem escrito. Por quê? Porque o Aldo Rebelo, né, senador, deputado federal, ele percorreu o Brasil todo antes de dar a redação final do novo Código Florestal. Ele entendeu o Brasil, né, que é um Brasil muito complexo. Então, ele acabou direcionando uma norma muito mais voltada à realidade. Não sei se vocês lembram, mas no Código Florestal antigo eu não podia usar um app. Eu tive essa situação num empreendimento aqui em Florianópolis, que a app ficava na frente do empreendimento, um shopping, né? E simplesmente o Ministério Público não queria nenhum uso, né? Ou seja, uma área urbana nem para ser usada para o lazer podia. Graças a Deus a legislação mudou com relação a isso, né? E nessa esteira, a questão dessa evolução das normas, a LAC, né, a licença por adesão e compromisso, ou licenciamento autodeclaratório, nossa, é uma evolução, não tem nada de novo. Aí tu vê muitas discussões em redes sociais, que é terrível, né? Todo mundo acha que entende, né, de tudo em rede social, né? Aí tu vê essas discussões sobre a licenciamento autodeclaratório, que isso vai ser uma porteira aberta, o pessoal adora agora esse termo, né? Não vai ser porteira aberta nem porque isso já existe em outros lugares do mundo. Eu trabalhei parte do meu trabalho, eu desenvolvi fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Flórida. Cara, esse autodeclaratório tinha 20, 25 anos atrás, sabe? A gente tem o autodeclaratório, né, e a LAC já no Código Estadual, indo muito bem, né, Alexandre, que é do teu tempo, indo muito bem a suinocultura, né? Porque, pô, imagina, a suinocultura precisava de velocidade, então os engenheiros agrônomos assumiram a responsabilidade de controle ambiental e pró-ambiental, não ter que em cada uma daquelas propriedades, né, ter que gastar tempo, dinheiro, recurso. Se tem um profissional, se ele responde civil e criminalmente, né, Caruso, como a gente responde, qual é a diferença do autodeclaratório? Entendeu? O que acontece hoje é uma divisão que para mim ela é cruel, que é você dar a mesma responsabilidade para o técnico que analisa de quem faz o estudo ambiental. Ora, se eu fiz o estudo ambiental, a responsabilidade é minha. Ao técnico, a única responsabilidade dele seria analisar o checklist. Apresentou a avaliação de impacto ambiental, sim ou não? Mas a avaliação de impacto é minha. Eu tenho responsabilidade por aquilo. E os ambientais, né, doutora Rode? Ela misturou isso e dava a mesma responsabilidade para mim, que fiz o estudo ambiental, e para o técnico do órgão ambiental. Só que um técnico do órgão ambiental, muitas vezes, ele analisa 5, 6, 10 estudos por ano. Como é que ele vai ter a mesma responsabilidade que eu? É claro que eles saíam negando tudo. E qualquer um de nós negaria, porque né, tinha questão de ser processado, não poderia nem se defender, né? O Estado não poderia defender.
Agora, por exemplo, nessa melhoria com essa nova lei, a Lei Geral do Licenciamento, a gente viu que já vê uma luz ali no fim do túnel, né? Parece que o técnico da ordem ambiental hoje ele está mais protegido com relação a essa questão, né? Também não é eu sofri isso, o Caruso sofreu isso, né? Da gente ter ameaça de ser processado por divergência técnica. Isso é um absurdo, sabe? Claro que depois a própria justiça viu que isso é um absurdo, esse tipo de acusação. E a nova lei geral vem colocando essa questão. Pode haver divergência, ninguém tem um condão da verdade ambiental. Isso foi dito por um magistrado numa ação que eu participei. Ninguém tem um condão da verdade. Isso tem muito a ver com democracia, né? Porque a liberdade de expressão e de pensamento prevista na Constituição não é só uma liberdade para você pensar. Pensar, você pensa no seu quarto. Mas se a liberdade não puder ser expressa, não é liberdade, né? Então, liberdade de expressão é a possibilidade de você materializar aquilo que você pensa. E a sua liberdade de expressão, ela não é só liberdade do que você acha do mundo exterior, é a liberdade técnica. Você, com o seu conhecimento técnico, poder expressar uma opinião com liberdade e não com um revólver na cabeça. E as ciências ambientais não têm essa precisão. Exato. As ciências ambientais não têm a precisão do direito, que o direito quer ela tem. Mas não tem. Não, eu ouso dizer, qual é o ramo da ciência que tem alto nível de precisão? Existe. Esse que eu falo, exato. Não, porque a gente vai entrar no princípio da física, que é o gato Schrödinger, né? O gato está vivo ou está morto? É um princípio da incerteza, é um princípio da física. Então, como é que se a física admite e temos o princípio da incerteza e depois todas as teorias modernas da física, elas trazem a incerteza, como é que nós, no campo das ciências humanas, que é o direito, vai trabalhar com certeza? Isso é uma ignorância, na minha opinião, é uma grande ignorância, uma grande inconstitucionalidade. Porque se nós não assegurarmos aos profissionais a liberdade de pensamento, a liberdade de regir, por quê? A democracia não é para quando a gente pensa tudo igual. A gente nem democracia pode ser uma ditadura. A democracia, ela só é democracia porque ela garante o direito da gente ser diferente, da gente direito. E a democracia, a democracia faz muitas responsabilidades. Porque nessa questão da ANAC, eu já vi consultor ambiental falando o seguinte: não, mas espera aí, não, a responsabilidade vai ser totalmente minha, mas não vai ter uma análise do órgão ambiental. Eu olhei e fiz, mas é óbvio que sim, a responsabilidade tem que ter sua, por isso que tu tens uma responsabilidade técnica. Então, porque também na área ambiental, muitas vezes o mau consultor, ele joga para o órgão ambiental algo que ele já poderia ter dito antes e por alguma questão ele não diz, né? E ele deveria dizer que era contratado para isso, aí ele joga um não para o órgão ambiental. Isso também é uma má conduta, né? Teria que partir do Foscos para tudo que tem mal, para tudo que tem livrinho, né? As pessoas às vezes é só buscar, cara, tá lá, tem como, tá tudo praticamente hoje já escrito e definido. Essas instruções clássicas, o técnico ambiental tem que sofrer a mesma consequência particular, não, ali é claro, lá, 66, 69, há uma diferença entre um e outro, quem faz o que o outro faz. Mas acho que a grande discussão é, infelizmente, né, ou felizmente, a gente vive num país em que os espaços são ocupados, né? Depois da Constituição de 88, a gente teve alguns órgãos de controle que cresceram muito. E cresceram onde o executivo deixou de participar, né? Há muito pouco tempo atrás, o Ministério Público fazia parte do Poder Executivo, estava lá, né? Procuradoria-Geral do Estado. E depois que eles viram uma instituição separada, né? Função Essencial à Justiça, né? Eles vão buscar o espaço deles. E buscaram. O Executivo deixou e eles buscaram. Não estão errados. É para isso mesmo. E a gente tem que agora identificar isso, né? Felizmente, eles estão fazendo a função deles, a gente está fazendo a nossa, mas deixando claro, né? A Constituição ela delimita o que o cara não tem que fazer. Então, tem que ficar muito, né? Muito sensível. Profissional técnico, o órgão ambiental é o responsável por fazer a interpretação. Se fizer coisa equivocada, aí sim os órgãos de fiscalização também, claro. É que a gente confundiu tudo, né? A gente discute o licenciamento ambiental com a fiscalização, com o de controle. E agora até outros atores estão ingressando num processo que a gente não tinha, né? Não tinha na nossa época. Eu estava vindo para cá, estava lendo uma matéria do Tribunal de Contas do Estado, agora está entrando para fazer verificação do licenciamento ambiental, né? Para fazer auditoria e processo de licenciamento ambiental. Ou seja,
negócio saiu do Sistema Nacional do Meio Ambiente e tomou E é uma área que parece que todo mundo tem que meter a colher, né? Então, hoje no ENARRIM você tinha, agora com a Lei Geral de Licenciamento ele diminuiu, mas você tinha que ouvir o órgão responsável pela unidade de conservação, você tinha que ouvir a FUNAI, você tinha que ouvir o IFAM, e qualquer um deles poderia interromper o processo de licenciamento. Então, assim, hoje a nossa empresa faz muito mais uma gestão de stakeholders do que propriamente o estudo ambiental, porque todos eles, até pouco tempo atrás, tinham condições de paralisar um licenciamento ou você tinha que pedir pareceres, né? Parecer para o IFAM, parecer para o SPU, parecer. E muitas vezes esses pareceres demoravam meses. foi debate adulto, né? O IFAM falou sobre meio ambiente, o órgão estadual falando sobre competência federal falando sobre estadual. Então, essa confusão acho que ainda persiste, mas a gente tem que. Mas a legislação tem melhorado, né? Eu acho que a nova Lei Geral de Licenciamento, ela abriu bastante e ela corrige alguns equívocos de normas anteriores. Tem um assunto que é um pouco espinhoso, que eu já tratava isso há algum tempo atrás, que o direito chama de metadiscurso. Metadiscurso é quando você usa algo que é um discurso legal, bacana, elegante, interessante, mas com o objetivo de atingir finalidades que você não quer dizer, né? Eu por acaso fiz um mestrado, teoria do sistema, e lá na teoria do sistema a gente aprende que existe um sistema que ele é declarado e tem um sistema latente, que é aquele que você não vê, mas é o que funciona. Então tem um sistema que é para as pessoas verem, mas tem um sistema que é aquele que é um motorzão, mas ele funciona embaixo e ele não dá para ver. Então, algumas pautas, tipo direitos humanos, direito É o ambiental, discurso fácil, né? eles são lugares que são apropriados para servir de metadiscurso para atingir um objetivo de concorrência internacional, para atingir objetivos muito particulares, né? Para o sujeito por exemplo, Geralmente são sedutores, né? são muito sedutores. São muito Porque sedutores. tem que ser sedutor, porque senão você não entra, É. né? Então, o direito ambiental, como metadiscurso, ele acaba gerando bastante conflito, porque até que se descubra que é um metadiscurso e não o discurso em si, que ele não vai atingir o resultado, já tem muita gente nocauteada. Vou até procurar um aqui que eu gosto. Eu vou aproveitar aqui e vou provocar agora o doutor Alexandre, até pela vivência que ele teve no Estado. Então, como é que você vê o pioneirismo de Santa Catarina com o Código Ambiental, com o IMA também, que o IMA sempre teve muito destaque nos grupos de trabalho do CONAMA. Como é que você vê, assim, até o próprio Estado de Santa Catarina, ele foi o grande provocador da reforma do Código Florestal. Como é que você vê aí a posição do Estado de Santa Catarina no contexto do Brasil nos temas ambientais? Claro, lembro que a FAT é o grupo ambiental mais antigo do Brasil, né? Só pego lá para Sintédio, então já começa por aí. Unidade de conservação, a gente cria lá nos anos 70, o Parque Estadual da Serra Tabuleira, e cria a Fátima logo em seguida para cuidar do parque. Aí nos anos 80 precisa achar alguém para cuidar do meio ambiente, né, cara? Eles vão achar quem é que cuida de verde aqui, a Fátima, entrega para ela. Mas mesmo assim ela conseguiu, né? Acho que todos os primeiros acabouços e suas normativas sempre saíram em Santa Catarina. Nós somos, acho que, referência do Brasil, continuamos a ser. Código Ambiental de Santa Catarina, muito se criticou, né? Eu lembro que o governador, na época, Luiz Henrique, apanhou no Brasil inteiro disso, né? Que é constitucional, que é um absurdo, que é todo mundo para cadeia, que assim, está aí o Código Ambiental de Santa Catarina até hoje. Se não fosse ele, a gente não teria provocado o Congresso Nacional para sair do CC51 ar 2012. Tanto é verdade que depois, né, o saudoso Luiz Henrique vai ser o relator lá no Senado Federal. Tem uma homenagem a ele pelo que ele tinha feito em Santa Catarina. A gente tem participação na lei complementar 140, a gente tem participação em diversas resoluções nacionais, né, do CONAMA, né, das resoluções. O nosso estado, dentro do Conselho Estadual, o modelo que a gente tem de definição de tipologia é referência para o país inteiro, é copiado. A gente tem alguns instrumentos que Santa Catarina tem que exporta para o resto do país, e tem, sem sombra de dúvida, quem passou pela SAG, o melhor ambiental do Brasil, e isso aí é discutível. Mas tem a CETESB. A CETESB é grande, né? É rica. Mas nada se compara com o que a gente tem aqui no órgão do Estado, o pessoal abnegar, muito bom. Temos um Estado que tem responsabilidade na questão de gestão ambiental do ponto de vista dos municípios.
A gente tem alguns estados da federação que não tem a mínima condição e todos os municípios licenciam. Então a gente, como vocês falaram agora há pouco, né? O sul, até o sudeste é uma coisa, sobe outra. E realmente outra, pode a gente ter a qualidade da questão também e tal, no norte e no nordeste do Brasil e o sul e sudeste, né? Então, onde realmente a população mora, onde metade da população brasileira praticamente mora, né? Principalmente em cidades de litoral. Então, só, somos referência e são um motivo de orgulho. Né? Santa Catarina, um estado pequeno dentro do contexto da federação, mas que exporta competência em metal. Nossos profissionais, os nossos consultores, eles são disputados no mercado nacional, né? Os advogados que saem daqui. Então, é muito. Acho que o catarinense tem que ser muito orgulhoso da gestão ambiental dos seus profissionais, dos seus órgãos ambientais e, lógico, cada vez mais criando alternativas para que a gente possa servir de modelo para o país, até porque é um estado pequeno, é um estado de pequenas propriedades, aqui não tem latifúndio, então tu tem que fazer, aplicar a legislação de acordo com o que pode, né? Mas é um modelo, é uma referência, acho que tem que continuar sendo, e cada vez mais os governos, né, sejam estaduais, os municipais, acreditarem que é por aí que vai se dar esse meio ordenado das cidades, questão da boa gestão ambiental, cuidar desse ativo que Santa Catarina tem, que é a Sônia Freser. Só deixa eu sabe, que tem um fato que ele quase nos traz para essa discussão. Por que a nossa legislação ambiental foi sempre precursora, né? Precursora de novas tendências, né? Por causa dos nossos desastres naturais. Tá? Os desastres naturais que aconteceram no estado de Santa Catarina foram previsados para que você tivesse um outro olhar com o meio ambiente e um outro olhar para saber que atividades de engenharia corretivas eram necessárias. Então, os desastres naturais também têm assim uma responsabilidade da gente ter sido pioneiro em algumas obras militares. Uhum. Carlos, você que trabalha bastante o Brasil afora, como é que você vê assim a legislação do estado de Santa Catarina? A gente tem ainda espaço para melhorar? Tu acha que a gente está bastante na frente? Você acha que algumas vezes a gente está excessivamente regulado? Qual é o sentimento que tu tens assim? Não, eu acho que o Valtir falou bem aqui, serviu de exemplo para outros lugares, né? A gente participou, eu com o Valtir também, em alguns eventos em São Paulo, da Viex, que reunia consultores, legisladores, reunia uma vasta gente que trabalhava na área ambiental, né? E sempre se notava que aqui era diferenciado, né? E eu acho que serviu um pouco de modelo, né? Eu acho que hoje, por exemplo, Santa Catarina, como eu falei para você, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, e se destaca um pouco nessa área de direito ambiental, que eu entendo um pouco, não entendo tão bem quanto vocês. Mas eu entendo que os melhores advogados estão, né, eles permeiam por essa área, assim, em Brasília também um pouco. Mas esses 3 estados são os estados mais fortes, né? E eles tiveram Santa Catarina como exemplo, não tem a menor dúvida, né? Inclusive, às vezes muitos anos atrás, eu fui dar palestra no congresso desse, levei o Valtric. O Valtric foi a estrela do evento. Ele participou lá da mesa e começou a falar, e o pessoal começou a ver, mas como é que é Santa Catarina? Porque Santa Catarina é assim, assim, assado, e é isso aí, né? Mostrava o que está se fazendo aqui. Eu acredito um pouco que é por vocês, eu não sou catarinense, mas vocês serem catarinenses, e já é uma cultura diferenciada, entendeu? Já veio assim um pouco de exemplo da colonização europeia que veio para cá, da pós-guerra, tudo, né? Isso trouxe um fortalecimento de pessoas que são mais bem preparadas, né? Os jovens são mais bem preparados, assim, né? Meus filhos são mais bem preparados, também são catarinenses, né? Então, essa cultura, ela está tanto na parte dos consultores, da consultoria, quanto do legislador, né? Então, eu acho que assim, é um exemplo, tanto é que eu digo assim, quando eu trabalho, os nossos trabalhos assim, a gente não se preocupa tanto com isso, porque a gente tem né, nas nossas costas, no background aí, que são os nossos profissionais que trabalham, que dão assessoria aos trabalhos que a gente executa. A gente se preocupa só em levantar dados e fazer relatório técnico, né? Depois que a gente faz isso, a gente tem os nossos parceiros, né, jurídicos, né, que falam, ó, esse caminho aqui é assim, esse caminho é assado, né, e se ajusta e dependendo do lugar, por exemplo, se ajusta a legislação aqui de Santa Catarina, se ajusta a legislação do Nordeste e outro lugar, né, mas sem dúvida nenhuma é um exemplo do Brasil inteiro.
Então, estamos aqui, acho que de um certo nível de acordo, de que Santa Catarina, assim, eu lembro de participar, está na frente, né? Eu lembro de participar dos grupos de trabalho do CONAMA, e a gente era referência à própria Lei Geral do Licenciamento, que o pessoal fala que é a lei do desmatamento, tanta bobagem que falaram, e é uma lei que tem uma inspiração muito grande naquilo que a gente já tem, né? E os municípios, quando me perguntam assim, como é que a gente faz em relação a uma série de coisas, eu falo para os municípios que a gente dá consultoria, vocês já leram o Código Ambiental? Vamos ver o que a gente tem lá para aplicar e vamos ver o que está faltando. E aí, quando o pessoal lê, eles falam, mas o Código Ambiental já tem tanta coisa, né? Já tem tanta coisa boa. Eu penso que Santa Catarina, meu sentimento é de que quando você tem muita escassez de recurso, e você tem muita gente com vontade de resolver, porque você tem escassez, porque olha só, a gente tem muita pouca terra fértil, é isso que a gente tem que considerar. Se você tira Campos Novos, Campo Herê, Chapecó, não sobra muita coisa para nós. A gente tem uma terra super dobrada, não é verdade? Nós temos solo ácido, vales, nós temos bastante área úmida, nós temos muito campo dunar, nós temos uma situação aqui que nos coloca na obrigação de encontrar soluções, porque senão a gente não tem, como a gente olha para muitos estados, uma fartura. Se for falar entre nós, o que nós temos abundante em termos de recursos que põe dinheiro no caixa dos estados? Não temos. Temos uma grande mineradora que põe dinheiro no caixa, não tem royalties, quanto que a gente recebe? O que a gente tem? A gente tem uma grande produção de commodities, a gente não tem. Então, o que acontece? Material humano, né? É material humano. A gente tem um catarinense, com suas pequenas propriedades, tentando produzir com aquelas poucas vacas, com aquele pouco que ele tem, que é isso que a gente tem que considerar. Quando eu fui, né, do IMA, eu me deparei com isso. E antes de eu entrar no IMA, eu tinha me deparado com uma coisa muito interessante. Nós não tínhamos terras improdutivas. Eu fiz um trabalho junto com uma pessoa que era até ligada ao MST. Nós chegamos a uma conclusão interessante. Não havia terra improdutiva para que o INCRA pudesse dizer essa terra vai ser utilizada para reassentamento. Ele tinha que comprar uma terra produtiva de alguém para fazer assentamento, porque não havia terra improdutiva. O catarinense deu conta de produzir em todo canto que era possível. O resto, a legislação ambiental não permite, né? Ou as condições eram tão adversas que também não permitiam. Então, eu tenho a sensação, eu li alguns artigos que falam, né, que é a desgraça da abundância, né, que se fala em relação ao petróleo, que é a desgraça, por exemplo, da riqueza mineral que tem na África, né? E aí, quando você pega o Estado de Israel, né, o que é, né? Pântano, deserto, é simplesmente a dificuldade que eles têm de ter um espaço de alta produtividade. Tudo foi artificialmente criado naquela produtividade que tem em Israel. Então, eu penso que, assim como a musculação, né, só vai ter jeito se você sofrer. Não existe. Se você tiver muito carboidrato, muita comida, muita coisa, e ficar no sofá, você vai ter flacidez. Então, me parece, e é uma sensação, isso aqui é empírico, mas o estado de Santa Catarina foi para a academia de musculação. E respondeu assim, respondeu com normas para atender a realidade, né? Acho que é esse ambiente de escassez econômica, por incrível que pareça. E com grandes profissionais, né, Roger? Eu quero aqui até fazer uma menção especial, estava lembrando agora, Código Ambiental de Santa Catarina, que foi, acho que o nosso tema agora, tem a tua participação, né? Eu lembro quando... Sim, como é que se diz? Eu sou cúmplice. E eu lembro muito daquelas oficinas que a gente fazia, né? Quando tratava o pessoal para colocar os quadrinhos para definir, para fazer a redação final, projeto KfW ainda, né? Que ajudou a bancar a produção do Código. Então, aqui eu sei. já tem uma piloto rodada. Né? Eu tenho consciência do meu nível. Vou explicar, a gente mudou um pouquinho de história. Foi. Então, o meu nível de cumplicidade nesse negócio, de responsabilidade e de culpa, que obviamente vem junto, né? E com as resoluções do Conselho, eu lembro que eu era bastante jovem, o governador me chamou e disse, doutor, é o seguinte, tem muita ação judicializada, porque diz que o IMA tem que pedir a RIMA, o IMA não pede, judicializa e para tudo. E eu tenho um problema na mineração, ela está sem licença ambiental de operação e, segundo o Ministério Público, eu tenho que parar tudo. Aí eu falei, mas governador, eu acabei de assumir, o senhor quer que eu faça o quê? Ele assim, a senhora é bem jovem, você é típico professor jovem, tem bastante tempo. A senhora tem bastante tempo para resolver o problema. Eu falei, meu Deus, o governador falou que eu sou jovem, eu tenho que resolver o problema. Então é comigo, né? Com quem que eu conto? Só comigo. Eu tinha a equipe. Tá bom,
E aí, o que eu fiz, né? Eu simplesmente me debrucei em relação ao carnaval que você participou. Eu redigi uma minuta de termo de ajustamento de conduta envolvendo todos os atores, cada qual com os seus interesses, dizendo todo mundo vai ser signatário do documento para mineração voltar a funcionar. Foi isso que a gente fez. E a outra foi a resolução do Conselho. Constituiu um pequeno grupo de gente que o pessoal dizia, você é doida, o que você está querendo que era? Dizer qual era o porte, qual era o estudo ambiental, qual era o escopo, para a gente acabar de uma vez por todas essa discussão qual era o estudo cabível. E as pessoas não acreditavam. E saiu a resolução 01 e 02. E junto com isso saiu a resolução que dizia o que vai para o município, né? Que é passível de destinar os municípios de licenciamento. Eu me lembro de... Fomos o primeiro no Brasil a fazer isso. Eu lembro dessa época que eu estava no Conselho e tu estava na Fátima, né? E uma das luzes, assim, até porque é legal que deu uma conjunção ali dos astros, né? Porque tinham pessoas certas no local certo, né? E eu tive que chamar a atenção, uma vez eu conversava com uma procuradora da República, aqui de Florianópolis, na época muito atuante, e eu perguntava, doutora, mas por que toda ação a senhora entra com ERIMA, pede estudo de impacto ambiental, até para fazer um rancho de pesca, a senhora pede para fazer estudo ambiental? Ela me olhou com aquela visão legalista, né, e disse, eu peço estudo de impacto ambiental porque é o único que está tipificado. E estava certo, era o único que estava tipificado na resolução 0186 do CONAMA. Aí me deu uma luz, me lembro que eu sentei com a pergunta e nós temos que tipificar as atividades potencialmente poluidoras por atividade, estudo pequeno, empreendimento pequeno, impacto pequeno, estudo pequeno. Foi aí que saiu, né? Foi aí que começamos a... Porque, ó, tem gente ainda hoje que só acredita que existe R. Exato. Sim. Que ainda tem. E nós fomos o primeiro estado do Brasil a tipificar as atividades potencialmente poluidoras pelo seu porte, pelo seu potencial poluidor. Aqui você diria que é um dos maiores marcos, tá, da normatização brasileira na área ambiental, porque todos os estados aí fizeram o mesmo, e tem que se fazer, né, porque a gente foi um indutor de boas práticas, e aquilo acabou, porque assim, a judicialização para a RIMA era um absurdo, não sei se exatamente, foi caiu de 100 para 0, sabe? Tirando alguma, né, uma outra questão, mas isso foi um marco muito grande, né? Era inadministrável. O órgão ambiental estadual não tinha conseguido administrar a judicialização que tinha sobre isso. E outras coisas que a gente levou muito à vantagem, Alexandre e Caruso, por exemplo, a gente já, no Código Ambiental, já dizia o seguinte, eu acho que é o artigo, acho que era 21B ou 21A, que fala, olha, se o elemento hídrico está descaracterizado, não cabe área de preservação, porque mudou a sua função ambiental. Ele não tem mais uma função precípua ecológica, ele tem uma função precípua de drenagem urbana, né? Para tirar aquelas ações malucas de afastamento do rio Itajaí Sul em área urbana, né? E aí depois, pode ver, Santa Catarina sempre é, né, o indutor. Aí depois vieram várias normas, até normas federais. A LAC, exatamente. A LAC Exatamente. Pegou a experiência especializada. Um outro exemplo também são os ERIMAs de bacia hidrográfica, né? Começou aqui, né? Exato. Eu fiz 4, 5 ERIMAs de bacia hidrográfica para mineração. Em Joinville, Cubatão, Tijucas, Itajaí, aqui na Palhoça. Aquelas integradas. Integrado em mineração de bacia, né? E a partir daí isso foi para o Brasil inteiro, né? Não quer, Santa Catarina, o INTEC, o Brasil usa. Sim. E outros tipos de ciências, autorizações que a gente começou a fazer aqui, o pessoal copiou e assim tem que ser, né? Sim. Eu lembro da 140, quando a gente foi fazer, a gente fez a interpretação daquele estado, o pessoal da Vema levou para esticar o Brasil inteiro. E eu acho que essa a gente fez. É o pessoal que realmente se debruça e a gente tem que contar também que nós temos bons cursos, né, em todas as áreas nas universidades. Tem isso para caminho, elas formam grandes profissionais. A gente não tem um profissional meia boca aqui que trabalha com o meio ambiente, né? Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, né? Universidade Federal e Vale, não o Sul, ou seja, as grandes universidades que só tem aí esquema K, e isso é uma vantagem. Hoje eu tenho que levar em consideração. Hoje eu aula no Univale, eu já levo no Univale, né? E eu vejo assim como é eclético as turmas, né? Eu dou aula lá pro PAPOS de Direito Imobiliário e do Direito Ambiental.
Aí que vem quem? Promotores, tem recém-formados, tem pessoas do setor imobiliário, tem pessoas de cantório, e isso cria, assim, durante a disciplina, que uma empatia muito grande, porque cada um traz a sua, como é que ele vê a questão ambiental dentro da sua área de atuação. E eu sempre digo que nós de Santa Catarina, especificamente por Florianópolis, eu falo isso para vários clientes, nós da área ambiental, nós somos o BOP da área ambiental, mesmo como o BOP do Rio de Janeiro na área de segurança pública é referência mundial, tudo que tem de problema espinhoso, nós já pegamos de Florianópolis. Exatamente. Então, nós, assim, quando a gente vai resolver outros problemas de outras cidades, de outros estados, né, Caruso? Cara, tu olha assim, não, mas é só isso, sabe? Porque é BOP da área ambiental mesmo, que a gente pega as coisas mais espinhosas, aí e vai criando Exatamente. Uma das empreendimentos que estão em voga agora é a engorda de praia, né? Santa Catarina, a gente fez um TR lá em Maceió para engorda lá, não, nós queremos consultar Santa Catarina. Aí vieram aqui, fizeram um estudo aqui, depois convidou o pessoal aqui do IMA, né, para dar curso lá, para participar de um TR para engorda de praia. E se tornou, assim, em outros lugares também, né? E no Nordeste somente, eles têm consultado o pessoal do IMA para poder ter o TR, e ainda convidam alguém para participar da audiência pública e tudo, porque pela experiência que Santa Catarina agora disparou nas engordas de praia, né? Agora terminamos Pissarra, está começando Itapema, terminamos algumas aqui na ilha, né? Certamente os maiores empreendimentos estão aqui em Santa Catarina, né? E aí serve um modelo para os outros estados também, né? Porque, e começou aqui. E outra coisa, né? Uma área que a gente trabalha bastante, né? Sem dúvida é o melhor mecanismo de proteção da zona costeira. Guarda de praia, se devolve à praia, você acaba com a erosão nas vias públicas, você valoriza o município, você atrai o turismo, recolhe mais impostos, você traz felicidade para as pessoas, né? Então, sem dúvida nenhuma, a engorda de praia é o do momento, né? Vamos dizer assim, é o licenciamento do momento que permite um retorno enorme para o município e para o estado. E rápido, né? E rápido. Porque o turismo é um ativo de Santa Catarina, né? É rápido. A primeira não foi fácil. Foi isso. A gente sabe isso. É a questão da maturidade. Tem um aspecto aqui que a gente não falou antes da gente ir para os finalmente, que eu vejo que também é muito interessante, e talvez parte majoritária do Ministério Público é muito interessada em acordos de grande repercussão. E eu acho que a gente tem que dizer a importância do Ministério Público, junto com o Poder Executivo, na eliminação dos lixões, né? Então, a gente lidera no Brasil o estado com maior resolução de problema, e eu uso isso, inclusive, como argumento para alguns promotores que dizem, eu não faço acordo, e muitas vezes até numa posição muito confortável, porque é confortável não fazer acordo. Ninguém vai te questionar, ninguém vai te acusar de ser leniente, ninguém vai acusar do acordo não ter sido bem escrito. Claro que é fácil não fazer acordo, né? Como é fácil dizer, eu entrei com a ação, deixei para o Poder Judiciário, ele tomou esse encaminhamento, bom ou mal é ele. Agora, o difícil é fazer acordo. Por quê? Porque tem o peso de quem faz. Tem o peso, mas tem o ônus que não é dito e não é lembrado muitas vezes, que é o ônus de resolver um problema, que se fosse depender só do Poder Judiciário, com a estrutura que o Judiciário tem, a gente ainda estava discutindo muito lixão por aí. Mas o Ministério Público de Santa Catarina teve sensibilidade e falou, isso também é comigo, eu preciso de vários atores, botou no ombro a tarefa junto com o Estado de Santa Catarina, e foi resolver o problema. Então, eu acho que a gente também tem que lembrar e relembrar, inclusive os promotores jovens, o que eles fizeram no passado e que nos colocou numa condição extremamente vantajosa, né? Então, assim, quando o poder público e todos os atores do sistema compreendem a importância, a gente cresce. Quando a gente fala, por exemplo, dos consultores, né? Os nossos consultores, tem gente que fala assim, eu não gosto de consultor daí porque eles são muito chatos, eles não viabilizam as coisas. Mas somos nós, acho que a gente é o BOP, mas também a gente é a turma de choque, realmente, que quando o empresário chega e tem ideia megalomaníaca, a gente diz, isso não dá, isso não dá. Quantas vezes você tem com o Caruso, né, Caruso? A gente fala assim, olha, isso aqui não dá, isso aqui não vai passar, nós vamos dizer para o sujeito que não dá. E o sujeito fica chateado com a gente, né? Isso não dá. E a gente dizendo, olha, isso aqui é difícil, isso aqui é um cenário muito pouco provável.
Então, nós somos, da parte do Ministério Público, da parte do Estado e da parte da consultoria, aquela equipe que fala, não dá, isso aqui é exagerado, isso aqui tem baixa probabilidade, você tem que adotar outras medidas, né? E nem sempre é o mais confortável de dizer, a gente também faz isso de Estado, né? Então, acho que são os nossos ativos, né? E a gente vê uma diferença abissal entre o Ministério Público Federal e o estadual. Porque, assim, para fazer termos de acordo, tem que ter coragem, tá? E tem que ter coragem e confiança, né? Você tem que confiar que as pessoas que estão ali para aquele acordo, elas querem uma solução. E todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa, senão não é um acordo. E nisso o Ministério Público Estadual, ele é referência. Ele é referência para o Brasil, porque a gente tem a questão do lixo, né? Porque, assim, o que foi mais peculiar nessa questão que tu trouxe do lixo, ele foi que promotor à época, ele tinha uma consciência que hoje, em alguns casos, não existe, principalmente de alguns promotores. Por exemplo, o lixo não ia parar de ser produzido, Exato. ele ia continuar sendo produzido. E nós tínhamos um problema que eram os lixões, então tinha que se dar um prazo. Você não tem como fechar um lixão, que é o mesmo erro que se comete em Florianópolis quando se fala de saneamento. Entendeu? Você quer embargar e quer paralisar uma estação da Casan que não está operando bem, só que se ela não operar bem, é muito pior do que ela não operar, porque o efluente vai continuar sendo produzido. Não é uma fábrica que tu fecha, uma fábrica que está poluindo. Eu fechei a fábrica, a poluição cessa. O efluente, resíduo, é uma outra lógica. E muitas vezes os gestores, né, não se dão conta disso. Para mim, o mesmo caminho para saneamento é esse. É chamar o Ministério Público, é chamar os órgãos, ICMBio, e dizer, olha aqui, vamos sentar, vamos traçar um horizonte de 4 anos. Nesses 4 anos, alguém tem que ceder. Eu vou ter que lançar ali no elemento hídrico que vai para a estação ecológica, num padrão um pouco menor. Beleza, mas é por um tempo, até você ter uma nova estação, um emissário operando. Né? Então, essa coragem para fazer os acordos, eu admiro. Nós temos vários excelentes promotores do Ministério Público Estadual, assim, que têm a minha admiração por essa coragem. Exato. Acho que vamos levar em consideração, da mesma maneira que a gente tem uma rede qualificada de advogados, consultores, técnicos ambientais, e também tem do Ministério Público de Santa Catarina, também referência na gestão ambiental, né? Grandes figuras que exportaram esse tipo de possibilidade. A questão do lixo é emblemática. Uma hora para outra, vamos resolver o problema do lixo, e resolveu. Santa Catarina, lixão é de desconhecimento geral, que ele tem aterro bem licenciado, que cumpre seu papel e outros caminhos, outras situações que o Ministério Público já participa. Parcelamento do solo, Alexandre. Pois, cara, escrevendo um livro de parcelamento que eu, muito tempo, usei na minha empresa como livro de consulta. Eles não precisavam criar um livro de parcelamento do solo. Criaram, foi referência. Então, áreas que eles têm, assim, E outras que pensaram. Eu lembro de um acordo que foi feito para a questão da telefonia, toda aquela bagunça de chegou a ter CPI na Assembleia, porque faltava licenciamento para telefonia celular do Estado. Fizeram um acordo, cuidaram de tempo para as empresas poderem se adequar. A questão das antenas de radiodifusão, né? 5.000 antenas, não lembro se o número era dito, que não tinham licenciamento ambiental e que de alguma maneira se enquadraram na legislação suinocultura, né? Suinocultura, sim, que foi um caso. A participação que eles tiveram na questão da municipalização, mesmo sistema que a Fátima usava na época, o Simpat, de levar isso para os municípios. Então, só, o Ministério Público Estadual é muito atuante. O carvão, né? O carvão. Então, assim, a gente percebe que isso também, esquecendo também que o Ministério Público Federal também está também. Isso. O outro que foi feito no ano passado para a questão da Marina, né? É um acordo histórico. Promotores novos, então estavam lá 3, 4 anos discutindo quem ia ser o pai da criança. Aí todo mundo se sentou à mesa e a gente conseguiu resolver. Então, tem uma nova mentalidade. Porque não adianta só para bate, né? Ali o judiciário mais aguenta isso. E o que a gente tem cada vez mais é tentar conversar e evitar que haja litígio, mas se tiver um litígio que seja feito uma construção boa, todo mundo vem. Porque quem trabalha na área sabe, se tiver condição, se tiver tempo, se tiver recurso, aquele empreendimento de uma hora para outra ele sai, aquela situação que você combate de repente ia ficar menor. O caso emblemático que foi vai ficar na história, né? Ponta do Coral. Ponta do Coral começou com o empreendimento que a cidade ia ganhar um monte. A cidade hoje talvez fosse uma cidade diferente desse feito. Não se deixou, na segunda fase já não ia se ganhar tanto o município.
né? O município já diminuía a parte pública. E hoje em dia, se quiser licenciar, a discussão acho que ela ficou diminuta. Licencia um prédio lá e está resolvido. Então, esse tipo de discussão que olha quanto tempo se perdeu. Então, Eu estou gostando, vocês já estão falando de uma coisa que é no nosso último bloco aqui, os próximos 25 anos, né? Eu queria um pouco ouvir vocês aí dos próximos 25 anos. Começa pelo doutor Alexandre, que já está indo bem aqui. O doutor Alexandre, desde ontem que eu estou ouvindo ele está super otimista. Ele está otimista, eu acho que ele tem que consultar mais, né? Quando a gente tiver que fazer Porque ele tá terapia... feliz, sabe, Rodrigo? Isso. O cara quando tá feliz, ele fica otimista. Porque a gente, de vez em quando, a gente faz terapia também, tu, Caruso, mas eu e o Melissa, a gente tá mais nos movimentos, e a gente faz muita terapia, a gente, de vez em quando, ele procura um promotor para fazer terapia também, uma outras pessoas, assim, para chorar, né? A gente faz bastante, assim, um com o outro. E aí a gente gosta também de ouvir essas coisas positivas, né? Então vamos deixar o doutor Alexandre, que é para contaminar a gente aqui com o otimismo dele. sabe, se felicidade, o doutorado foi ter por base a felicidade. Então, eu sou extremamente feliz. É feliz que a felicidade para a gestão pública, para quem está em cargo de gestão pública, é o mote, é o objetivo. Se a gente passa por um algo ambiental, ou se a gente passa por um algo e você não consegue fazer com que o cidadão fique um pouco mais feliz, o mínimo que seja, foi a utilidade que tem, né? Então, a questão da felicidade é disso, né? Mas também de um momento feliz da vida são importantes. Acho que os próximos 25 anos vão ser de afirmação da gestão ambiental e do meio ambiente como um ativo importante da vida, usando o que a Rod falou, lógico, pensar sempre que existe o homem atrás disso, e a gente precisa também da questão ambiental para que a gente possa fazer juiz a isso. Vamos ter que nos preparar para o mundo novo que vai vir. Algumas situações que não adianta mais discutir, o pessoal perde muito tempo para discutir, as cidades serão verticalizadas, a questão do transporte urbano vai ter que melhorar, nós vamos ter que criar alternativas. O mundo de hoje não será igual daqui a 25 anos, até porque hoje a gente tem IA, tem um monte de coisas acontecendo. Tomara que os homens que realmente mudem o seu pensamento. Em 2026 a gente vê ainda bomba matando pessoas, então esse tipo de pensamento é que a gente tem que tentar mudar. Mas o meio ambiente ele vai estar cada vez mais sendo protegido, vai cada vez mais você tendo possibilidade de utilização dos recursos naturais de uma forma mais harmoniosa, que sobra para todo mundo. É um mundo que está crescendo, né? Nós éramos, hoje acho que todos têm esses dados, nós éramos em 1900 2 bilhões de pessoas no mundo, hoje somos 9, vamos caminhar para 11, que dia que a gente chega no final do século com 13, né? No mesmo espaço de terra, no mesmo local, e a gente tem que criar condições para que as pessoas possam viver bem, ninguém vai parar de fazer filho, a população vai continuar crescendo, as pessoas vão continuar vindo morar em Santa Catarina, vão continuar vindo morar em Florianópolis, e a gente tem que encontrar alternativa para isso, e cuidando dessa riqueza que é a questão ambiental. Esse é o papel do serviço público ambiental, esse é o papel dos órgãos de fiscalização, é o papel de nós, quanto operadores de direito, quanto profissionais que vocês são, adlenos profissionais que trabalham com a gestão ambiental, entregar melhor para a sociedade, e aí sim, copia o papel que está na Constituição, né? Preparar para gerações futuras aí um mundo melhor do que a gente recebeu, que já é muito melhor. A gente pensar o que a gente fazia com a questão ambiental há 20 anos, 30 anos atrás, e o que se faz hoje é bem diferente. As crianças de hoje já nascem chipadas, né? Na nossa época a gente jogava botão de bala no chão, hoje faz isso, uma criança te chama atenção. A gente escovava os dedos e deixava a torneira aberta. Faz isso que o filho hoje olha para ti e diz, pai, é isso? Então o mundo vai melhorar, tem que convencer isso. Caruso, o que você acha que a gente tem aí para os nossos 25 anos? O que você espera? Não, eu acho que a gente vai deixar um legado. Isso aí, então, foi o tema da nossa conversa aqui hoje, né? Eu, particularmente, o meu grande legado é a proteção da área costeira, né? Eu estudei para isso, me preparei para isso e aplico isso na minha empresa, né? Eu tenho orgulho que eu tenho preparado muitos profissionais para o futuro. Esse que é meu legado, né? E eu tenho convicção que nós temos um bem mineral que está aí à disposição, que é a areia. Nós temos muita areia na nossa plataforma continental e que isso vai nos ajudar muito a proteger a nossa área zona costeira. Eu acho que, assim, do nada, nos últimos anos, nós descobrimos que nós vamos proteger a boa parte do litoral brasileiro, que está sofrendo sérios problemas de erosão, né? Se você for no Nordeste, é muito maior do que aqui em Santa Catarina. Tem muita gente sofrendo, tem muita infraestrutura urbana sendo afetada,
tem muita oportunidade não sendo criada por problema de erosão costeira. Uau! Eu acho que é o problema assim que Está escondido ainda, né? Isso não veio à tona, né? Esse fenômeno. mas agora escancarou. Eu tenho me dedicado boa parte do meu tempo a falar sobre isso nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Interessante. Mas eu sou um precursor, existem outras pessoas, né? Nós também agora ganhamos uma licitação, né, a Tafona, lá no Rio de Janeiro, que tem um problema seríssimo de erosão costeira e que nós vamos aplicar aí nos próximos 2 anos algumas metodologias de modelagem e outras técnicas, né, de oceanográficas, né? Mas você não tem a menor dúvida que vai ser a década de combate à erosão costeira e que nós temos bons engenheiros, bons advogados, bons técnicos e temos o principal, que é o bem, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, em outros lugares na Europa, a draga anda 2, 3 dias para buscar uma barcaça de areia. Nós andamos 1 hora e meia. Meu Deus do céu, Né? que vantagem Nós competitiva. nós hoje estamos entregando Balneário Pissarras, né? Nós trabalhamos na parte ambiental, teve o draguista lá, a empresa de dragagem, que tinha um contrato de 3 meses para fazer a praia feita em 75 dias. Por quê? Porque o bem estava ali do lado, o bem mineral e de graça, vamos dizer assim, né? E com boa técnica de engenharia, os aterros hidráulicos estão sendo muito bem feitos, né? E o órgão ambiental está muito bem preparado, ele sabe qual é o caminho, né, para achar a jazida, para fazer que o trabalho esteja bem feito, para que o PBA seja bem executado, né? Então, sem dúvida, daqui para frente é a proteção da área costeira. Isso que o Caruso está falando vai numa linha de que a gente está superando o mito da natureza intocada, né? Porque a gente vive sob o mito da natureza intocada. Aquela ideia de que antes do Pedro Álvares de Cabral não tinha nenhuma intervenção antrópica, ninguém tinha alterado nada, a natureza ela tinha uma característica bastante estável, né? E que o homem, quando ele sai da condição de nômade para ficar um ser residente, de que ele conseguiria viver nesse ambiente sem qualquer intervenção antrópica, né? Fixação de barra de rio, de suportar a erosão marinha, eu acho que esse é o grande paradoxo. Nós não queremos ser nômades. Se nós não somos nômades, como é que a gente convive com todas as forças da natureza que transformam o tempo todo a crosta terrestre? Estou até escrevendo aqui para não esquecer de nada no fechamento. Né? Me parece que tu concordas, Emerson? Tu acha que a gente está conseguindo superar o mito da natureza intocada e conseguindo, porque isso que o Caruso traz me parece bastante rico, né? Me parece uma superação do mito e me parece a gente enxergar, ter pensamento de longo prazo, ou seja, de planejar o longo prazo e não, Herodinho, o que a gente faz? A gente chora. Não, vamos fazer um pensamento de longo prazo. Como é que você avalia isso? Só antes do Emílio, só para pegar o teu gancho, isso é a prova de que realmente a ciência dá a resposta para ti. O que o Caruso está colocando tem a ver com a questão, a gente até 4, 5 anos atrás, as mudanças climáticas, o aquecimento global vai afetar as cidades que no litoral vão acabar tudo. A engenharia em 4, 5 anos dá resposta para tudo. A gente passou por uma pandemia agora, todo mundo vai morrer, e em 1 ano a ciência deu resposta para tudo. É isso. O ser humano é o talvez maior ativo que a gente tem do planeta, e ele vai encontrar alternativa para tudo. Eles fecha aqui o nosso evento, Emerson. Tu que é um sujeito tímido, tu que é um sujeito tímido, a gente quer te tirar da timidez para você fazer o fechamento aqui. Muito contente porque a gente vê paixão, né, nos olhos de nós 4 aqui quando a gente fala da questão do Jandal, né, e eu sempre digo, eu sou agradecido a Deus porque eu estou numa área que eu amo o que eu faço, eu amo discussão, entrar nesse, assim o que me motiva, né, acordar diariamente. Tu começou o nosso programa, o teu podcast, falando dos extremos. E a área ambiental é isso. A gente passou por extremos. Uma época podia tudo. A gente tinha um ar irrespirável na Europa do século XIX. Irrespirável, uma água que passava nos rios que era uma calamidade pública. E isso veio melhorando, né? Isso veio melhorando até, por exemplo, a década de 70, onde a gente tem a explosão do ambientalismo. Só que daí a gente foi por um outro extremo, que é o extremo da romantização do recurso natural, do endeusamento, né, da ecologia, da natureza, né, dentro daquele princípio que tu falou, que é um princípio errôneo de gestão ambiental, que é da intocabilidade. Né? E aí, o que a gente percebe? Tem um autor, o Bjorn Lomborg, que é um autor dinamarquês,
já militou em organizações não governamentais grandes, e ele escreveu um livro muito bacana, que o título do livro é muito sugestivo, é A Morte do Ambientalismo, esse ambientalismo do século XX, e o nascimento da ciência de oportunidades, que é o que o Caruso coloca agora no trabalho dele, de Godra Vic Praia. Então, esses extremos é que a gente, os próximos 25 anos, vai ter que achar o caminho do meio, e a gente está achando esse caminho do meio, porque assim, até agora, essa questão do ESG, né, foi um extremo muito grande, tanto que foi vinculada a questão woke e deu uma baixada nessa questão, porque era uma visão muito mais de marketing da área ambiental do que de uma análise de risco, de engenharia de risco ambiental, social, né, e de governança. E ali, Rodi, para a gente finalizar, a gente acaba tendo essa síndrome, né, Caruso, essa síndrome de vira-lata ambiental, porque tem a síndrome de vira-lata e tem a síndrome de vira-lata ambiental. É achar que o Brasil, né, é um grande degradador. Nossa, a gente tem as maiores coberturas vegetais em áreas urbanas, a gente tem uma Amazônia que todo mundo já destruiu, a gente tem uma agroindústria, né, que se preocupa muito com a questão ambiental, a gente tem 80% de área de reserva legal, né, nas propriedades no bioma amazônico que ninguém tem. A gente tem combustível hoje, né, os países todos aí em crise, a crise nos atingiu, mas a gente tem o álcool, a gente foi precursor nisso. Qual o combustível mais sustentável do que o álcool? Onde você planta, a cana absorve o carbono, depois você libera a água, né, ali na utilização do combustível. Né, você tem hoje as hidrelétricas. Então, o que falar do Brasil, como o país se degrada, como que nós somos o líder de desmatamento, sabe? Claro, nós temos os nossos problemas. Líder mundial em energia renovável. Energia renovável, eu tenho orgulho do meu país na área ambiental. E se traça nas redes sociais, na mídia, como se nós fôssemos, né, o vira-lata, se nós somos assim o expoente horrível da questão ambiental. Né? Então, eu acho que os próximos 25 anos é a gente justamente trocar essa ideia. Né? Assim, e aí, para finalizar, o artigo 23 lá da Constituição, olha que coisa mais mal redigida. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. De certo, algum fenômeno quis botar o nome ecologicamente para ficar bonito, porque nós temos que ter direito ao meio ambiente equilibrado. E o meio ambiente equilibrado, a palavra meio ambiente, as pessoas confundem com natureza, como se fossem sinônimos, né? E não é. Né? O nosso trabalho aqui, como advogados, como profissionais da área de meio ambiente, é justamente criar esse bem-estar humano baseado em dois serviços, né? Os ecossistêmicos e os serviços socioeconômicos. Então, os próximos 25 anos é a gente mudar esse conceito de proteção do meio ambiente da natureza. Não, a gente tem que proteger o meio ambiente, natureza, economia, sociedade, segurança, educação, história, cultura. Aí eu acho que a gente fecha nos próximos 25 anos, buscando um equilíbrio entre esses extremos, né? O preservar desse romantismo que não é saltar, e também a exploração que a gente tem no início do século, que também nos levou a essa situação. Mas tem alternativa, não vai voltar para a Lua. Gente, Fiquei isso lá. eu quero agradecer vocês, porque a gente está conseguindo terminar aqui a nossa fala dentro do prazo. Agradecer demais por todos esses insights, porque insights, né, desde o conceito de felicidade trazido pelo Dr. Alexandre, desde a questão né, de que fala o Caruso, está lidando com resiliência, está lidando com conhecimentos técnicos para preservação da nossa costa, que é um aspecto super importante, ou seja, as falas importantes do Emerilson, né, tratando com o equilíbrio como algo alvissareiro, algo que está por vir, né? Eu tenho um sonho, eu sonho muito que a gente possa, eu gosto muito de natureza, vocês já me conhecem, eu acredito muito no poder da natureza como rejuvenescedora, como curadora, como terapêutica. Acho que a gente precisa, e acho que o mercado já está fazendo isso, ele está absorvendo a natureza como infraestrutura, como ativo, como beleza, ele está trazendo a natureza como um elemento da economia, não é mais um elemento fora da economia. Então, a gente já vê que apartamentos próximos de verde são mais valorizados, que você pode ter uma casa luxuosa, não é porque ela tem piscina, é porque ela tem um garden, né? Então, ou seja, a natureza como um elemento de luxo, de bem-estar,
A gente tem, por exemplo, conceitos, né, como o Japão, que já prescreve banho de floresta para tratar a depressão, para tratar várias doenças, né? Então, quando a gente começa a entender que a natureza faz parte da gente e que a gente não precisa, era o Lutz que dizia, né? Triste do homem que precisa isolar a natureza, precisa cercar uma área e manter o homem afastado. Triste de nós, homens, né? Porque nós precisamos acessar. Então, onde ainda havia provocado o doutor Alexandre, que o meu sonho, eu espero que seja na minha época ainda, doutor Alexandre, que a gente tenha um número considerável de unidade de conservação concessionada, que você paga, entra, desfruta, que as pessoas possam viver esse ambiente conservado, bonito. Você tem contato. lazer, que você tem Que tenha tudo, lazer, ter tudo, que não tenha só mosquito para oferecer, e que inclusive tenha, como tem na África, repelentes naturais, você passa repelente natural. Eu descobri no safari na África e eles disseram que o maior elemento de conservação lá é exatamente o que o ovo se interessa por aquele espaço. Então eles adaptaram tudo, você adentra, e nós descobrimos que para aqueles animais que estão lá, para tudo que está lá, nós somos insignificantes, irrelevantes. E aí eu soube do guia, ele disse, sabe qual é a maior preocupação do leão? Outro leão. Sabe qual é a maior preocupação da hiena? Outra hiena. Porque o maior conflito dos animais e de quem está na natureza é entre espécies. Não é entre uma espécie, é intraespécie, ou seja, entre elas. o território, né? Exato. Então, o que nós temos que fazer? É uma intervenção mínima, mas nós temos que desfrutar e se sentir parte disso. Como é que a gente vai amar a natureza se nos afastaram da natureza? Como é que a gente vai amar ter um curso hídrico para a gente tomar banho se a gente não pode tomar banho numa cachoeira urbana, pública, se a gente não convive com as árvores, que não convive com esse ambiente? Então, assim, é um sonho, né? Eu tenho aqui a minha eu digo que é a evangelização, que é a drenagem urbana, que é um sonho também, né? Que a gente tenha muito jardim de chuva, que a gente possa ter rios urbanos, que a gente possa tomar banho. Eu acho que isso é possível e acho que isso virá pelo mercado. O mercado vai fazer empreendimentos que vai dar, e acho que já tem gente no mercado fazendo isso. Eu acho que pelo mercado e com esse incentivo do poder público, com um arranjo jurídico para isso, eu acho que a gente vai conseguir chegar lá. É a minha expectativa, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui. O tempo de vocês é precioso. Eu sei que o tempo de vocês é escasso, né? Literalmente, a gente conseguiu um feito, que é pegar vocês três, são pessoas extremamente ocupadas, e colocar no mesmo ambiente para falar das nossas paixões, que é meio ambiente, né, gente? Prazer. Muito obrigada, Aruso, doutor Alexandre e Emerilson. Obrigado. Obrigado. Parabéns novamente. E maior sucesso nos próximos 25 anos. Isso aí. Obrigado.